Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. E nós estaremos então hoje iniciando a nossa aula sobre sociologia, né? Nós temos a nossa disciplina que é Antropologia e Sociologia. E agora a gente está direcionando os nossos estudos aqui a discutir um pouco sobre a sociologia. É importante a gente pensar que dentro da sociologia nós temos os clássicos. Nós temos Karl Marx, nós temos Max Weber e nós temos Émile Durkheim. São os três clássicos importantíssimos dentro do pensamento sociológico. Hoje nós estaremos discutindo basicamente relacionado a Émile Durkheim. Em outras aulas estaremos discutindo outros autores aí. Mas hoje nós direcionamos basicamente o pensamento a Émile Durkheim. O texto que nós estaremos utilizando hoje, ele é um texto da Tânia Quinteiro, Maria Lígia de Oliveira e Márcia de Oliveira, que vai então estar contribuindo conosco aqui para que nós possamos então discutir essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Émile Durkheim foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia como ciência empírica e a sua instauração no meio acadêmico, tornando-se o primeiro professor universitário dessa disciplina. Pesquisador, metódico e criativo, deixou um considerável número de herdeiros intelectuais. Sociólogo francês, viveu numa Europa conturbada por guerras e em vias de modernização, e a sua produção reflete a tensão entre valores e instituições que estavam sendo corroídos de forma emergente, cujo perfil ainda não se encontra totalmente configurado. É importante a gente entender que esse período de Émile Durkheim, ele passa a ser uma figura importante dentro das ciências sociais, porque a partir dele nós conseguimos perceber uma nova discussão metodológica sobre o estudo da sociedade. Assim, essa contribuição ela passa a ser importante. Através do processo do fato social, a gente vai perceber que o caminho metodológico ele vai se ampliar dentro de um conceito universitário, ao qual esse teórico vai desenvolver na academia. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Durkheim recebe também a influência da filosofia racionalista de Kant, do darwinismo, do organicismo alemão e do socialismo de cátedra. Um dos alvos da crítica durkheimiana, em tal sentido, foi ao que chamou de individualismo utilitarista, representado por Herbert Spencer, para quem a cooperação é o resultado espontâneo das ações que os indivíduos executam, visando atender a seus interesses particulares. Durkheim via na ciência social uma expressão da consciência racional das sociedades modernas, mas não excluía o diálogo com a história, a economia e a psicologia, embora apontasse os limites de cada uma dessas disciplinas na explicação dos fatos sociais. Ponto importante nós, então, retornarmos aqui aos fatos sociais. É a partir dele, então, que Durkheim vai desenvolver todo o seu processo metodológico e vai começar, então, a estudar esse processo das relações sociais, das diversas influências, das diversas vertentes que contribuem para esse pensamento. Então é importante nós entendermos que a partir dessa característica, nós temos as contribuições de Durkheim. Professor universitário que vai desenvolver na prática esse processo dentro da academia. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. O fato social é algo dotado de uma vida própria, externo aos membros da sociedade e que exerce sobre os seus corações e mentes uma autoridade que os leva a agir, a pensar e a sentir determinadas maneiras. É por isso que o reino social está sujeito às leis específicas e necessita de um método próprio para ser conhecido, diferentemente do que acontece no reino psicológico, que pode ser entendido através da introspecção. Da perspectiva do autor,
A sociedade não é o resultado de uma somatória dos indivíduos vivos, que compõem, ou de uma mera justaposição de suas consciências. Assim, o fato social passa a ser uma relevância dentro do seu princípio metodológico. Então, nesse caminho, esse teórico traz para nós essa relação daquilo que se produz na sociedade, entendido como a produção do chamado fato social. Vamos adiante. As representações coletivas são uma das expressões do fato social. Elas compreendem os modos como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia, como, por exemplo, a massa de indivíduos que a compõem, as coisas que se utilizam e o solo que ocupam, representando-os através das suas lendas, mitos, concepções religiosas, ideais de vontade e de beleza, crenças morais, entre outros, etc. Bom, nesse sentido, a gente pode perceber que esse processo do fato social, então, ele é uma expressão da relação da sociedade. É através desse conceito que nós conseguimos compreender, então, segundo Durkheim, o processo do mecanismo desenvolvido na sociedade. Então, esse passa a ser uma relação importante. Então, nesse sentido, todos os fatores que contribuem para o pensar, essas relações existentes na sociedade, essas composições que são produzidas na sociedade, no entendimento desse autor, passa a estar dentro desse universo do chamado fato social. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Coisas agradáveis de que gostamos e que desejamos espontaneamente. Estamos ligados a elas, com todas as forças de nossa alma. A sociedade é a nossa protetora e tudo o que aumenta sua vitalidade eleva a nossa. Por isso, apreciamos tudo o que ela preza. A coação deixa então de ser sentida graças ao respeito que os membros de uma sociedade experimentam pelos ideais coletivos. Em suma, as regras morais possuem uma autoridade que implica a noção de dever e, em segundo lugar, aparecendo-nos como desejáveis, embora seu cumprimento se dê com um esforço que nos arrasta para fora de nós mesmos. E por isso mesmo, eleva-nos acima de nossa própria natureza, mesmo sobre constrangimentos. Durkheim traz para nós essa perspectiva que é em um processo construído dentro do princípio moral, que é também um dos fatores que contribui para essa leitura da sociedade, que contribui para esse processo de entendimento da sociedade. Assim, esses são fatores importantes que vão estar presentes na sua característica metodológica, que é, em outras palavras, um conceito que vai nos trazer essa efervescência que vai ser vivida por esse teórico, precisamente na academia, que vai ser então a cada momento você aperfeiçoar melhor, né? Trazer mais informações, aprofundar mais aquilo que é possível então ser analisado na sociedade, segundo a perspectiva de Durkheim. Vamos adiante. Quanto mais o meio social se amplia, menos o desenvolvimento das divergências privadas é contido. Mas, entre as divergências, existem aqueles que são específicas de cada indivíduo, de cada membro da família. Elas mesmas tornam-se sempre mais numerosas e mais importantes, à medida que o campo das relações sociais se torna mais vasto. Ali então, onde elas encontram uma resistência débil, é inevitável que elas se provenham de fora, se acentuem, se consolidem e, como elas são o âmago da personalidade individual, esta vai necessariamente se desenvolver. Cada qual, com o passar do tempo, assume mais sua fisionomia própria, sua maneira pessoal de sentir e pensar.
o indivíduo, o individual, ao coletivo. Isso é importante nós pensarmos que essa relação é a contribuição para entender, então, essas relações que existem na sociedade. Essa construção que existe dentro da sociedade de um comportamento coletivo, que é, em outras palavras, a contribuição individual para todo esse processo. Assim, cada aspecto individualizado, ele tem a sua participação dentro do coletivo. Assim, o fato social que ocorre diante desse cenário é, em outras palavras, um processo que vai ser analisado, então, por Emile Durkheim. E o composto, diante de toda a relação, de todos os argumentos, de todas as estruturas do individual para o coletivo. E o coletivo é o resultado, então, dessa relação social. Vamos adiante. Os laços que unem os membros em si ao próprio grupo constituem a solidariedade, ao qual pode ser orgânica ou mecânica, de acordo com o tipo de sociedade cuja coesão procuram garantir. Quando tais vínculos assemelham-se aos que se ligam a uma déspota aos seus súditos, a natureza destes é análoga e a dos laços que unem um proprietário aos seus bens. Não são recíprocos, mas sim mecânicos. O indivíduo não se pertence a, literalmente, uma coisa de que a sociedade dispõe. A solidariedade é chamada mecânica quando liga diretamente os indivíduos à sociedade, sem nenhum intermediário, constituindo-se de um conjunto mais ou menos organizado de crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo. É chamado tipo coletivo. Durkheim traz para nós dois processos que são chamadas as relações. As relações, no entendimento dele, ele passa a ser então a ideia de solidariedade. A solidariedade, que são essas relações, ela pode ser mecânica ou ela pode ser também a ideia de uma solidariedade que traz esse conceito orgânico. Então, orgânica e mecânica. Bom, se nós pensarmos nessa relação, nós podemos então analisar que as sociedades mais antigas, as mais simples, elas poderiam ser relacionadas então a esse princípio de uma sociedade mecânica. Por quê? Porque as referências são mais simples. Elas têm assim um processo de continuidade, que seria basicamente essa composição de uma relação, por exemplo, dentro de uma sociedade simples, aquele que é o ferreiro, na sua grande maioria o seu filho também vai ser um ferreiro. Se nós pensarmos, por exemplo, essa concepção, são as concepções constituídas nas sociedades mais simples, onde as referências são mais simples. Uma referência religiosa, por exemplo, em uma sociedade simples, ela passa a ser a única. Então ela vai trazer essa concepção de uma referência para as pessoas. Quando nós falamos na sociedade orgânica, ou seja, nessa solidariedade orgânica, nós poderíamos dizer então que as referências elas são maiores. Tem uma maior quantidade de referências que podem, em outras palavras, contribuir. Então não teria somente a referência de uma religião, de uma profissão e daí por diante. Então nós temos uma complexidade maior. Na visão de Emile Durkheim, esse processo passa então a ser entendido para nós diferenciarmos a característica de cada uma das sociedades diante dessa relação da chamada solidariedade. Vamos adiante. O crime provoca uma ruptura dos elos de solidariedade e sua incontestável reprovação serve, do ponto de vista da sociedade em questão, para confirmar e vivificar os valores e sentimentos comuns e, desde uma perspectiva sociológica, permite demonstrar que alguns valores possuem a função de assegurar a existência da própria associação. A vingança é exercida contra o agressor na mesma intensidade com que a violação por ele perpetrada atingiu uma crença, uma tradição,
uma prática coletiva, um mito ou qualquer outro componente mais ou menos essencial para garantir da continuidade daquela sociedade. Embora já seja prevista dentro da sociedade aqueles que vão tomar outros caminhos diante das regras construídas pela sociedade, isso ainda é um aspecto negativo para o coletivo, porque ele vai modificar tudo aquilo que a sociedade espera. Então, em outras palavras, a característica, por exemplo, do crime, ele rompe esse processo que nós entendemos como solidariedade, essas relações que existem entre as pessoas, que elas são comumente estabelecidas entre o coletivo. Assim, o crime, ele tem essa conotação. Então, ele vai romper, ele vai abrir uma ruptura sobre aquilo que é esperado, então, por essa sociedade no comportamento, ou seja, na forma da aplicação da solidariedade dentro desse grupo. Vamos adiante. Há uma moral prisional do advogado e do magistrado, do soldado e do professor, do médico e do sacerdote, etc. Mas se tentam fixar uma linguagem, algo definido às ideias, em cursos sobre o que devem ser as relações do empregador com o empregado, do trabalhador com o chefe da empresa, dos industriais concorrentes entre si ou com o público, que fórmulas indecisas se obteriam? Algumas generalidades, sem precisão, sobre a fidelidade e a dedicação que os assalariados de todos os tipos devem àqueles que os empregam, sobre a moderação com a qual esses últimos devem usar a sua preponderância econômica, uma certa reprovação de toda a concorrência muito abertamente desleal. Por toda essa exploração, por as demais injustiças do consumidor, eis quase tudo o que contém a consciência moral dessas profissões. Nesse sentido, o entendimento de moral, ela passa também a contribuir para esse pensamento durkheimiano. Então a gente pode perceber que quando nós falamos em Durkheim, todos esses aspectos eles vão contribuir para a sua análise do que ele chama então de solidariedade, seja ela mecânica ou seja ela orgânica. Vamos adiante. É como parte dessa preocupação com o estudo da moralidade que a religião ocupa um espaço importante na obra de Durkheim. As religiões primitivas são o ponto de partida de seu estudo por considerar que, em sua clareza e simplicidade, evidenciam o essencial, mais tarde oculto pelo secundário, e o acessório. Nas comunidades mais simples, onde é menor o desenvolvimento das individualidades e das diferenças, o fato religioso ainda faz visível o sinal de suas origens, mostrando também mais facilmente elementos comuns a todas as sociedades. Podemos entender então que outro processo importante que Durkheim nos traz é a relação da concepção dentro dessa solidariedade que ele traz para nós, as características das religiões, a religiosidade, a composição da religiosidade, que vai contribuir também para o pensamento moral nessa sociedade. Assim, a religião ela é um componente também presente dentro dessa análise. Então ele vai compor também essa característica que nós entendemos então como os princípios religiosos, como a moral religiosa, né? Como o comportamento das pessoas praticantes de determinadas religiões. Assim elas fazem também que esse processo das relações entre a sociedade, entre as pessoas desse grupo, se constituem diante desses princípios que estão dentro, em grande parte, de muitas religiões. Vamos adiante. Ao exteriorizar sentimentos comuns, as religiões são também os primeiros sistemas coletivos de representação do mundo, cosmologias. Assim, se a filosofia e as ciências nasceram da religião, é porque a própria religião
começou por ocupar o lugar das ciências e da filosofia. O interesse que o faz voltar-se às religiões era também compreender as categorias fundamentais do entendimento humano. Noções essenciais como tempo e espaço, número, causa, substância, personalidade. Essas são as relações que existem entre as coisas e que, produzidas inicialmente no interior do pensamento religioso, são expressas por meio de conceitos e símbolos. A religião ela vai trazer então esse comportamento. Então, para o Durkheim, para esse teórico, ela passa a ser importante. Ela tem um conceito importantíssimo, porque ela vai se envolver também com esse comportamento, com a forma das pessoas agirem, com a forma da inter-relação entre essas pessoas, o conceito da moral constituída, as regras e as normas que vão existir dentro da sociedade, que vão também ter uma referência importante dentro desse contexto religioso. Assim, ela passa a ter um papel importantíssimo. E aí a gente pode citar que até uma obra específica, As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Emile Durkheim, também ela vai discutir aprofundando esse processo do entendimento da religião. Vamos adiante. A obra de Durkheim, impulsionada pelo grupo de brilhantes intelectuais e pesquisadores que se formou graças à sua liderança em torno da revista L'Année Sociologique, teve um impacto decisivo na sociologia. Sua influência é particularmente visível no caso dos estudos sobre a sociologia da religião e os sistemas simbólicos de representações. As reflexões que Durkheim realiza junto com Mauss a respeito das representações coletivas e dos sistemas lógicos de compreensão do mundo originários de distintos grupos sociais estabeleceram uma ponte entre sua teoria sociológica e as preocupações que marcaram a antropologia contemporânea. Bom, é claro que se nós pensarmos, por exemplo, a ideia das contribuições de diversos autores, isso vai ser uma referência importantíssima, né? Porque grande parte dos teóricos eles vão analisar outros teóricos, vão fazer as críticas, vão estabelecer novas leituras e a partir daí você tem então um princípio metodológico sendo construído dentro desse universo. Então, a Mauss, por exemplo, ele vai ter esse papel, ele vai estar presente aqui. E nós podemos perceber que Emile Durkheim ele vai então enfatizar muito essa relação, por exemplo, desses princípios religiosos que vão conduzir formas que as pessoas vão agir dentro da sociedade, como elas vão conduzir as suas vidas e os seus comportamentos. Vamos adiante. Uma vertente do pensamento durkheimiano, mais especificamente dos aspectos ligados ao consenso e à integração do sistema social, foi incorporada à moderna teoria sociológica norte-americana, através da interpretação de Parson. Suas ideias, inspiradas também nos estudos recentes sobre a desintegração de padrões tradicionais, de interação de indivíduos aos processos de urbanização, além de pesquisas sobre a família, a profissão e a socialização. É claro que Durkheim ele traz para nós toda essa relação, então ele vai ampliar as suas discussões, né? Quando nós vamos falar, por exemplo, de uma sociologia urbana, quando nós vamos falar do processo de urbanização, nós estamos falando de um cenário que vai se modificando, claramente dentro do princípio do entendimento dele de solidariedade orgânica, onde você tem esse princípio maior, ou seja, essas referências maiores dentro da sociedade que vão contribuir para o seu pensamento e sua teoria. Assim nós podemos dizer então que grande parte do processo do chamado fato social dito por Durkheim, né, traz para nós então essa possibilidade metodológica de entendimento da sociedade, de análise, né? Então, quando nós falamos em entender a sociedade, obviamente nós estamos diante de uma relação de análise dessa sociedade para assim haver então a compreensão desse mecanismo. Então, poderia dizer para vocês que dentro de todos os clássicos, né, Durkheim ele vai iniciar esse processo dentro da academia,
nessa característica metodológica que vai nos trazer então essas possibilidades iniciais de analisarmos a sociedade. Isso vai ser muito importante, porque vai ser uma contribuição dentro da academia. Ele, como professor universitário e ao desenvolver essa disciplina dentro da academia, então ele vai aperfeiçoando esse processo, né, que é o entendimento da relação, por exemplo, da análise da sociedade e o universo da construção do que nós entendemos hoje como sociologia. A todos, muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like e faça sua inscrição também, porque os próximos vídeos você vai recebendo então os links dos próximos vídeos aí, ok? A todos, muito obrigado e até o próximo encontro nosso.